Todos nós sabemos que a carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo. E no Rio Grande do Sul, para piorar a situação, nós ainda pagamos mais ainda quando trouxemos ou adquirimos produtos de outros estados. Isso piora mais um pouco quando trata-se de importação. O Sindlojas trava, juntamente com outros sindicatos da categoria, uma luta para que os 6% ou os 14% deixem de ser pagos. Há poucos dias, o presidente Jair esteve em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, onde a luta deles foi avaliada. No entanto, não foi julgada, pois houve pedido de vistas. Jair, novamente, houve uma liminar, né? Houve uma época uma liminar que isentava os comerciantes gaúchos de pagarem essa taxa, né? E depois ela caiu. Depois voltou. E depois ela está sendo julgada agora, na verdade, né? Esse diferencial de ICM de compras fora do estado, para nós comerciantes que estamos no Simples, ela é inconstitucional. Por quê? Porque nós não temos direito a crédito desse ICM. A gente já paga no Simples o ICM, enquanto empresas de grande porte, que têm contabilidade normal, se acreditam desse valor. E, por isso, os sindicatos que estão junto com a federação, que nós somos em 23 sindicatos, inclusive o Sindlojas, eu estive também em Brasília no julgamento. Esses sindicatos estão junto com a federação, que é uma luta de anos para conseguirmos suspender esse diferencial, que em outros estados não tem esse diferencial. Para nós é uma carga de impostos a mais, e só que são 8 anos, se não me falha a memória, que está sendo julgado, tem esse processo lá em Brasília. A gente acreditava que ia ter o fim, pois na votação no Supremo Tribunal Federal, a gente tinha 4 votos a favor já da eliminação desse diferencial, e o quinto 4 votos a favor e 1 contra. E chegou a hora do famoso Gilmar Mendes pedir vistas do processo. Portanto, está sendo prorrogado por mais uns meses, mas acreditamos que esse diferencial ele tem tudo para ser eliminado, porque é inconstitucional para nós, empresas de pequeno porte, médio e pequeno porte, é uma carga tributária a mais, e a gente está aguardando. São 6 meses de prazo ainda, acreditamos que no começo do ano vai a julgamento final, e com um resultado positivo, quase com certeza, porque só falta mais um voto ou 2 votos para ser eliminado esse diferencial de fronteira. É importante destacar que essa alíquota a mais que os comerciantes gaúchos pagam não é quando o produto é vendido. Você compra de outros estados, automaticamente você vai pagar 6% sobre essa mercadoria, independente dela ter sido comercializada ou não. Isso quer dizer, além de todos os outros tributos, né, João, além de uma legislação pesada, isso ainda inibe o comerciante digamos assim, de comprar de outros produtos, fica mais restrito, ou simplesmente encara-se os 6%, paga-se e acabou? Não, se fosse só 6, estaria bom. Sim, os 6% que eu digo nas empresas do Simples, né? Quando é um produto importado, é 14%. Isso impacta lá para o consumidor. Quem vai pagar, na realidade, é o consumidor. Como sempre. É o consumidor que sempre vai pagar todas as cargas tributárias, tudo. Vai impactar lá no mínimo 20% a 25% do que ele vai a mais do que ele teria que ter pago. Por exemplo, um produto que ele pagou R$120, ele ia pagar em torno de R$96, se tirasse esse imposto. Um exemplo, não um exemplo simples. Mas esse imposto de fronteira, que é o nosso, basicamente quase todos pagam, tudo que tu comprar fora do estado, você tem uma taxa de 6% a produto nacional e 14% a produto importado. Isso impacta, como eu te falei, bastante para o consumidor. Se tirasse isso, o consumidor baixaria bastante poderia usar esse dinheiro para consumir outras necessidades, né? A gente já paga
tanto imposto, né, Na realidade. E isso cada vez ele onera mais, inclusive para nós como os comerciantes, porque o comerciante ele vai pagar o imposto antes de vender o produto muitas vezes. Quer dizer, muitas vezes acaba, digamos assim, que não vende de imediato, tu tá pagando duas vezes. Tu tá pagando o produto, tu tá pagando os 6% ou os 14%, mas muitas vezes a mercadoria ainda está lá dentro da loja. Ainda está na loja porque você não vende. Se tu não vendeu dentro dos 30 dias, você já vai pagar o ICM, o imposto de importação, esse imposto de fronteira, né? E daí você já vai pagar esse imposto e o produto está lá. Então você vai pagar, além do custo do produto, os encargos todos que você tem, e mais esse imposto que é o mais, que onera mais de tudo no preço final do consumidor. Isso é para todos os consumidores. Todos nós que consumimos estamos pagando. Produtos que vai em supermercado, lojas, qualquer produto. É todo produto que atravessa a fronteira do Rio que Grande do vem Sul, fora né? do estado. Na realidade, as pequenas empresas, que a maioria são pequenas empresas, elas não têm como competir com as grandes empresas porque elas têm contabilidade regular e essas empresas grandes, elas se acreditam do ICM, no caso nosso, o diferencial de ICM. Nós, pequenos, não temos como nos acreditar. Nós pagamos a guia do Simples, já tem o ICM, esse é um 6% a mais. Nós não competimos com os grandes, porque os grandes se acreditam do ICM. E muitas vezes não pagam. Também eles não são negadores, são inadimplentes. As grandes redes de loja, não é loja, indústria também. Nada contra eles, mas... Eles não são negadores, eles são inadimplentes. Quer dizer, eles declaram, sabem que devem, mas não pagam. E aí o pequenininho, nós, microempresa, todos nós pagamos caro e temos que pagar em dia. E concorre com os informais ainda. E ainda a concorrência desleal com a informalidade. Isso é um problema cada vez mais iminente e a gente tem trabalhado para combater isso. A CDL também serve como um parâmetro da economia do comércio. Lembrando que ontem à noite a Globo News divulgou o resultado de vagas formais no mercado de 2018 e o comércio, seguido bem de pertinho dos serviços, foi o segmento que mais ofereceu empregos formais. Nelly, o SPC, o Serviço de Produção e Crédito, ele é um termômetro da economia e já que nós falamos em inadimplência, né, e da inadimplência também. Todos nós sabemos que os últimos anos foram de crise econômica e política, né, e isso refletiu, por exemplo, nos registros do SPC, a inadimplência está voltando a ficar em patamares do que era alguns anos atrás ou não? Reflete diretamente, né, Sônia? Reflete diretamente, o comércio sente isso e o que acaba? As pessoas deixando de consumir mais ou até mesmo consumindo, mas pagando à vista. Porque na hora que vai comprar, o lojista consulta, né? E estando inadimplente, ou ele negocia para pagamento de forma diferente, ou ele corre o risco, né? Corre o risco de vender. E certamente a economia reflete nisso e a tendência é de aumentar, né? Aumenta a inadimplência, com certeza absoluta, mas esses reflexos a gente não vê agora em dezembro, entende? Porque entra 13º e as pessoas começam a ter seus empregos formais, né? Então esse dinheirinho vai ajudar para que daqui a pouco eles comprem de forma diferente. Esse reflexo a gente vai sentir depois de março. Quando passou o período de férias... As compras de agora, elas vão refletir. Se houver inadimplência das compras de agora, de final de ano, vocês vão perceber lá em março. Vai refletir em março e abril, quando o comércio começa a perceber, ele vai pagar uma parcela, ele vai pagar duas, e lá adiante que começa a refletir a não haver mais o pagamento, porque esse aumento de empregos, ele acontece agora. Quando é janeiro, fevereiro, pode acontecer... Que são os que nós classificamos como temporários, Temporários, como pode acontecer lá em janeiro, fevereiro, eles não estarem mais trabalhando, então vai refletir certo. Então a gente tem ali uma inadimplência que ela é gerada pela falta de emprego, ela é gerada pela falta de recursos, daqui a pouco você não cumpre com aquele pagamento, mas você gasta em outras coisas, porque você não quer abrir mão das suas férias, né? Então você prioriza em outras coisas. Então a inadimplência, ela também tem um fator bem importante que a gente percebe, que é importante a gente chamar a atenção do nosso empresário para que ele analise o crédito.
Entende? Que ele analise o crédito, é muito importante que ele analise o crédito, que ele veja as condições da pessoa, se ela o emprego dela é formal, se ele é temporário, que ele analise também, a pessoa ganha R$1.000 por mês, qual é o comprometimento dela? Com quanto ela pode se comprometer nesta conta? Eu não posso vender algo que a gente absorva mais do que 10, 20% do que ele ganha, porque ele não é só esta compra, ele precisa sobreviver. Então tem uma série de fatores. É muito importante a análise de crédito na hora de vender. Quer dizer, tem que ser uma coisa consciente de ambos os lados, né, Nelly? Tanto do comerciante quanto do cliente. Sim, porque a gente está numa ânsia de querer vender mais neste período, né? Mas aí também a gente tem que ter não é um bom grande negócio, senso, né? De chegar no final, eu já paguei os meus impostos e cadê o dinheiro? Então tudo isso é bem importante. Lembrando que a gente continua pagando adiantado, né, João? É isso mesmo. E adiantado, justamente. O Cindy Lojas também oferece aos seus associados um serviço de proteção ao crédito. Ariovaldo, desde quando isso está sendo oferecido e quais foram as mudanças que vocês perceberam nesse tempo em que o serviço está sendo oferecido? Isso, o Cindy Lojas, ele oferece o SCPC, que é da Boa Vista, e que ele tem, na verdade, um complemento também das consultas que o SPC tem, né? Então, ele complementa também essa parte. A gente já está comercializando há 3 anos e a procura está sendo muito grande, porque daí com a consulta completa, todo junto, aí vendo, porque o lojista hoje ele precisa, como a Nelly acabou de falar, precisa ter uma segurança. Então, faz a consulta, são valores diferenciados, valores baixos, e hoje é uma proteção que o lojista tem no momento que ele conseguir fazer uma consulta completa, e aí ele tem aquela preocupação, não, eu consigo vender para esse cliente se ele estiver com o nome em dia. E ele tem que estar com o nome em dia nos 2 bancos de consulta. Porque se ele não tiver, se ele tiver num só, automaticamente ele já sabe. Hoje muitos deles são espertos, né? Eles já sabem, não, aqui essa empresa ela consulta só essa empresa consulta esse. Então eu vou nessa porque eu sei que eu tô com o nome, com problema e tal. Aquela que consulta os 2, ele automaticamente ele já dá uma... Aumentaram os registros nos últimos anos, Nelly? Com certeza, como falei antes, é o reflexo da economia, né? Então a pessoa pensa que comprar e tem uma gama enorme ali de oferta, paga em 12 vezes, paga ano que vem. Esse é o perigo, tudo né? Tudo isso, né? Só que lá na frente, como que vai estar a situação da pessoa, né? A gente tem que avaliar tudo isso. Essa consideração, ela é bem importante. A análise de crédito é o início de tudo. Porque não é só instabilidade pessoa, que pode acontecer com qualquer um de nós, é a instabilidade da economia, né? Da economia. Então, reflete direto, né, Sônia? Aquilo que a gente falava antes, são vários os fatores da inadimplência. Não é só o desemprego. É aquilo que você prioriza, daqui a pouco você não tem uma reserva, né? Eu ganho 1.000 por mês, quanto desse dinheiro eu guardo para uma eventualidade? Daqui, lá em janeiro, eu posso estar desempregado, como eu posso... Posso ter tido um problema de saúde? Ter um problema de saúde, um acidente, qualquer outra situação. Então, a gente tem no município, inclusive, um programa, né, que o Thiago faz parte. O município tem uma educação financeira que vai nas escolas. Conselho de Educação Financeira. Conselho de Educação Financeira, que vai lá nas escolas e orienta. Então, a gente começa desde lá, da educação do pequeno, dele saber que ele tem uma rentabilidade mensal e que ele tem que dividir isso em todos os seus palcos da vida, vamos usar essa expressão. E que ele nunca pode gastar mais. Ele não pode gastar mais do que ganha. É a mesma coisa da nossa casa, eu costumo dizer, da empresa, do governo, do município, do país. Sempre que se gasta mais do que se ganha, vai dar um rombo lá na frente, vai acontecer a inadimplência, seja em qualquer setor. Tá? Pegando o gancho da Nelly, a importância do que é feito na educação, a Escola Ângela Pellegrini Paludo, Escola Municipal, foi premiada, está entre as 14 finalistas, né, do programa Gestor Fiscal. Nós ainda não falamos do perfil do consumidor, vai ser no próximo bloco.